Ok, voltamos então com o programa Entrevista Coletiva. Estamos recebendo aqui a deputada Luciane Bezerra, ela que é do PSB. Deputada, nós queremos saber o seguinte, a senhora acabou de falar que os deputados, inclusive de posição ou de situação, também estão sofrendo algum constrangimento no interior por conta das obras que não estão sendo bem feitas. Essa decisão do governador Silval permanecer no governo, será que é por conta disso? Ele teria dificuldade de se eleger para algum cargo eletivo? Olha, eu acredito que teria dificuldade sim, porque o plano inicial, eu acredito, do próprio governador seria vir para Senado, mas se as obras da Copa tivesse funcionando. Eu acho que aí sim ele veria fortalecido para o Senado. Mas do jeito que nós estamos vendo hoje, que nada sai do papel do Mato Grosso, e o que sai ainda sai muito precário, que são essas obras aí, tudo, cada dia é um escândalo, é rachando, entrega hoje, faz festa, faz inauguração, no outro dia está com rachadura e tem que interditar a obra. Então, devido a esses escândalos, a essas irresponsabilidades, vamos dizer assim, o próprio governador tem a responsabilidade hoje de ficar no cargo e, pelo menos até o dia 31 de dezembro, tentar amenizar essa situação com essas empresas e entregar essas obras com qualidade à população. Porque dinheiro tem. Financiamento foi feito, financiamento está sendo pago a essas empresas, então dinheiro tem. Agora o que tem que cobrar é qualidade. Agora, deputada, o que eu observo, isso é uma opinião minha, que a gente vê a possibilidade desse governador, o ex-deputado, presidente dessa casa, né, governador Silval Barbosa, de sair numa situação assim vexatória e com uma capacidade de sair com 1000% de aprovação e vai entregar um governo com a maior obra da América Latina acontecendo nessa região do continente, do planeta, e sair numa situação assim, perigo de não ganhar nem por guarda, ou enfim, no jargão popular, do quarteirão da casa dele. Que situação complicada isso. Politicamente, a senhora acha que isso, ele vai ser o garoto propaganda que todo mundo vai querer correr dele? Na verdade, os próprios companheiros? Na verdade, a gente não pode menosprezar a máquina. É uma campanha eleitoral feita com o apoio da máquina, feita com o apoio do governo do estado. A senhora acha que isso que está aí, essa situação? Você não pode menosprezar, porque campanha não tem já ganhou. O já ganhou é parente do já perdeu. Então, se você entrar com salto alto numa campanha, por mais que hoje tem todo esse desgaste feito, o nome do nosso pré-candidato, que é o senador Pedro Táxi, está muito bom, está sendo uma esperança para a população de renovação na política. Então, com tudo esse cenário, com o que está acontecendo da Copa aqui, os escândalos, tudo. Então, mesmo assim, eu acho que vai ser uma campanha muito difícil, porque a questão financeira ainda conta muito no ano eleitoral. E nós não podemos menosprezar a base que está com a máquina na mão. Esse grupo que está aí no governo nós não podemos... E o seu grupo não tem dinheiro, deputada? Não, tem investidores, nós temos hoje também pessoas também com estrutura financeira, tudo isso. Mas aqui ninguém está entrando para investir dinheiro para depois ter o retorno. Então já é uma diferença. Então nós vamos ter muito mais cautela, pé no chão, vai ser proposta, vai ser com vontade de fazer o melhor para o Mato Grosso, com um plano de governo muito bom, onde a população vai ter oportunidade do debate. Deputada, então, ponto. A senhora está falando em cautela. Em política tudo é possível. Sim. E se amanhã o Táxi conseguiu o apoio do Silval? Como é que fica toda essa questão, esse discurso? Essa celeuma, né? Como é que fica esse palanque? A senhora acha que é possível ou é impossível de ocorrer? Não, eu acho que é muito difícil, porque hoje não é só o senador Pedro Táxi, ele tem um grupo, ele tem aliados, ele tem partidos, companheiros, e tudo é feito, resolvido numa mesa redonda. Mas a senhora falou que não dá para menosprezar a força da máquina. Não, com certeza, mas menosprezar no embate, não estando do lado. Você está de cara a cara debatendo é uma coisa, você estando do lado e defendendo é outra coisa. Então, eu acho que isso é muito difícil. Agora, nós estamos conversando com o PR, nós estamos conversando com o PP, ou seja, são partidos que já passaram no governo, ainda estão no governo, mas que estão querendo vir dentro dessa proposta, porque estão acreditando que a proposta é a melhor. E dentro disso, nós estamos fazendo a conversação, porque não conversar não é pecado, ninguém paga imposto na conversa. Ou seja, então, mesmo que aconteça, o Silval não aparece.
mesmo que aconteça esse apoio dos partidos Fica de base do governo, escondidinho. o Silval não vai para o palanque. O Silval, eu acredito que o Silval hoje ele vai ter dificuldade de ir em qualquer palanque, até dentro da própria partido dele, da base governista dele. Só que hoje, quando a gente fala em PR, se conversando, a gente está falando em senador, Blairo Maggi, a gente está falando no próprio deputado federal Wellington Fagundes e de uma bancada muito forte dentro dessa casa de deputados. Hoje nós temos 7 deputados aqui do PR na casa e dentro disso é um apoio muito grande. Nós estamos falando de um segmento produtivo, né? É engraçado, eu estou ouvindo a senhora falar, mas eu senti um carinho mais com esse grupo aí que a senhora acabou de citar do que com os outros. Existe uma aproximação? Eu ouvi isso de caciques, de gente grande, dizendo que Blairo Maggi não sai com medo de Pedro Tax mexer em coisas, esquemas. Mas a senhora falando desse jeito, assim, não, tem aí o companheiro, tem uma aproximação? Na verdade, hoje, como é que está esse namoro? eu tenho uma visão que o Blairo Maggi hoje não vem a governo, não é nem pelo fato de vir para um embate do que aconteceu no governo dele, nem nada disso. Eu acredito que hoje o Blairo não vem, porque o Blairo Maggi hoje, o nome do senador Blairo Maggi, vamos dizer, não só o nome dele, mas a questão privada dele, os negócios dele hoje, do Blairo, ele é muito maior do que o próprio Mato Grosso. Então, hoje, o que ele tem a perder de vir ficar atrás de uma mesa, parado, ainda sabendo o estado do jeito que está, porque se o estado hoje estivesse redondo, andando certinho, era outra história. Agora não, nós temos aí um estado mais de 7 bilhões de endividamento, um estado com problemas jurídicos e embrólios aí jurídicos para se resolver, estruturais. Dentro disso, o próprio governador já passou aqui, o Blairo, e sabe da dificuldade do que é. E dentro disso, eu acredito que ele não vai vir para esse embate, até mesmo por causa disso tudo. Hoje, o senador Blairo Maggi, ele é um homem bem quisto a nível de Brasil, mas não é pela questão de Mato Grosso, e sim pelo potencial que ele tem de produtor. Deputado, o grupo da senhora vai oferecer a vaga de senador. A cabeça de chapa é do senador Pedro Tax. Como é que fica o senador Jaime? Ele não está nesse grupo? Como é que está isso? Sim, hoje nós estamos conversando. Hoje, nós temos o Mato Grosso muito mais. O PDT, o PSB, PPS e PV, que foi o que iniciou. Do PR, aí iniciou quem somou dentro desse grupo. Foi o PSDB, o DEM e o PTB. E agora está se conversando com o PR, o PP, com o PSC e alguns outros partidos aí menores que estão vindo também a somar. Então, são alianças que vão ser feitas e hoje o único nome que nós temos é do senador Pedro Tax como nosso pré-candidato ao governo. As outras vagas da majoritária, que seria para vice e para senado, está sendo discutido depois que fechar o apoio, aí sim, então vão pôr na mesa. Quem vem é o PSDB quer, é o PSB quer, e nisso é legítimo todo partido ir para a imprensa e falar, eu quero ir para o senador Pedro Tax nesse projeto novo e quero uma vaga na majoritária. O PSB está fazendo isso, o PSDB está fazendo, todos os outros estão fazendo isso. E é legítimo de cada um, só que só vai se resolver na hora que fechar esse acordo. Deputado, o nome do Pedro Tax na Grande Cuiabá, na Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá, é bem forte. Isso fica bem claro, né, que é um nome que tem grande aceitação. Mas e no interior do Estado? Porque o nome é um nome novo, né, trabalhou o Senado, foi bem votado para trabalhar no Senado como parlamentar. Mas para o Executivo, o interior não conhece bem Pedro Tax. Como é que isso está sendo trabalhado no interior? A vontade do interior, Camilo, hoje está sendo o seguinte, nós queremos um governador que olhe para o interior com uma sensibilidade diferente, que respeite o interior pelo seu potencial que ele tem de produtivo e econômico para o Mato Grosso e para o país. E dentro disso, hoje, a imagem do senador Pedro Tax é a imagem da renovação política, do novo, a imagem daquela pessoa que vai ter pulso firme para cortar as arestas que existe aí de vários governos que ficaram ramificado dentro disso. E a gente sabe que para governar, você tem que ter a governabilidade, você tem que ter condições de fazer as mudanças e que as pessoas acreditem naquele projeto e que trabalhem também, porque ninguém faz nada sozinho. Não é só o senador Pedro Tax que vai melhorar o Mato Grosso, vai ser um leque de pessoas. E dentro disso, o interior está entendendo essa proposta. Aí o pessoal fala, mas senador Pedro Tax nunca administrou nada, ele sempre foi de um outro segmento. Mas ele mostrou
mostrou que, quanto senador, ele foi um ótimo senador, coisa que não acreditavam que ele ia ser, e quanto governador, ele vai mostrar o potencial dele, porque ele não vai fazer nada sozinho, ele tem um grupo de pessoas, ele vai ter técnicos que vão ajudar ele, e, acima de tudo, ele sabe da missão dele, que é fazer pelo Mato Grosso a renovação política que tanto esperado por todos nós, não é só o interior, mas por todos nós. O governador não fica um pouco refém dos partidos, de qualquer forma, porque o Blairo Maggi, quando se elegeu, era um nome novo. E muita esperança foi depositada, porque era um empresário, não precisava de dinheiro, já tinha o poder, né? Mas mesmo assim ele teve muita dificuldade, porque acabou sendo refém dos partidos, né? E ele não conseguia governar sem o apoio dos partidos. Não pode acontecer o mesmo com o Pedro Táxi? Não, isso é lógico. Quem ajuda a ganhar, ajuda a administrar. Existe porque até mesmo você vai cuidar da sua base aliada. Agora, se o governador tiver pulso e estiver falando, não, você vai me ajudar, mas eu vou citar o exemplo de quem? Eduardo Campos, que é o nosso pré-candidato do PSB a presidente da República este ano. Ele é o governador lá de Pernambuco, aonde ele tem todos os partidos, acho que ele tem só 2 ou 3 partidos que é contra ele, o resto tudo ele foi agregando, todos eles fazem parte do governo dele e todos administram, ajudam ele a administrar, a fazer a gestão do Estado do jeito que ele determina, porque ele tem plano de governo, ele tem metas, ele faz reuniões e fala, a meta da educação minha para o Estado, eu quero que chegue a esse ponto. Secretário, o que você está fazendo para atingir isso? Como ele vai fazer, ele vai ter autonomia e ele vai ter que desempenhar. Agora, o governador, ele dá metas, então eu quero que chegue a isso. E é o que nós estamos acreditando com o Pedro Táxi. O Pedro Táxi vai ter esse planejamento e vai ter metas para o Mato Grosso. Dentro dessas metas, cabe os partidos e os aliados a fazer. Se não fez, me desculpa, desocupa a cadeira. Deputada, a senhora está falando do candidato do seu partido a presidente da República. Agora aqui, regionalizando, como é que fica a situação? A chegada do PR implica, por exemplo, um alinhamento com o governo federal, o próprio PDT? Óbvio, quem poderia responder era o senador. Mas a pergunta é, como é que acomoda todo mundo, voltando ao leque de alianças, essas opções? Esse governo que está deixando aí fez muita opção, abriu demais e virou o que virou. Esse risco, volto a insistir, do senador Pedro Táxi, de enfrentar lá na frente essa situação, acomodar o PR, o DEM, a vaga de senador, a vaga de vice. Isso aí é um angu de caroço meio complicado de fazer, não é? Mas isso é a trajetória normal da política, porque ninguém ganha sozinho. Hoje, se o PDT saísse sozinho, ele não ganhava. Mas se tivesse que, por exemplo, o PDT reduzir o fogo cruzado, o fogo amigo no governo e para o Blairo chegar, aliás, o grupo do senador, né, Blairo Maggi, que eu vejo assim... Mas o problema hoje, que eu estou entendendo o que vocês estão falando, o problema hoje não está nos partidos. O problema hoje está nas pessoas, você entendeu? Essa é a diferença. Então, você ter base aliada de partidos... Foi claro agora, então. O problema está em pessoas. E dentro disso, nós estamos tendo esse critério muito bem definido dentro das nossas reuniões, que o projeto principal hoje que nós temos de aliança é partidário. A partir do momento que ganhamos as eleições, nós vamos escolher as pessoas. E se as pessoas não corresponderem aos objetivos e aos planejamentos e às metas, aí cabe ao partido de trocar isso. Então, quando você fala em partido, uma coisa, pessoas são outras. Pessoas boas e ruins existem em todo lugar, inclusive na nossa família, dentro do nosso convívio. E nos partidos não vão ser diferentes. E os seus planos, deputada? Quais são para essas eleições? Então, os planos da deputada, a início, primeiro, em 2013, foi vir uma reeleição aqui na casa, porque eu acreditava, quando o senador Pedro Táxi colocou o seu nome à disposição dentro do grupo para ser o nosso nome, para ser trabalhado essa pré-candidatura dele a governo, então me animou muito, porque você trabalhar com um governo que foi esse, com uma irresponsável totalmente, você desanima. Agora, quando você entra com um governador que tem condições de ajudar o Mato Grosso, então eu me animei, falei, vamos para a reeleição. Mas depois, o PSB houve um problema partidário, onde nós perdemos o nosso deputado federal, montou outro partido, e aí o meu nome começou a ser cogitado. Foi bom, né, deputada? Para nós foi ótimo, e a gente fala que a gente só perde o que a gente não tem, então a gente nunca teve, então nós não perdemos nada. Então, dentro disso, o PSB começou a ter outros posicionamentos, e o meu nome começou a ser cogitado, porque o partido PSB, ele quer uma vaga na majoritária, ele vai lutar para isso. O meu nome começou a ser cotado para uma possível vice do senador Pedro Táxi.
quando isso criou um corpo, né, na boca das pessoas, aí veio uma convocação do partido para que eu fosse a deputada federal. Pela musculatura do nome, tudo, onde a gente já estava trabalhando com o partido, reestruturando ele no Estado. E aí o projeto nosso agora é deputada federal, porque a gente precisa reestruturar o partido, né, também na bancada federal. E dentro disso, estamos aí na discussão agora PSB para a majoritária do senador Pedro Taques. Eu, no início, eu comecei falando com a senhora a respeito de ser mulher e quais as dificuldades que se enfrenta por ser mulher. Na verdade, a minha preocupação era falar sobre a participação da mulher. A mulher acho que deve essa participação na política no Brasil, né? Está faltando mulher trabalhando mais na política, ao invés só de votar, né? Então, vocês vão trabalhar para que o Pedro tenha uma vice-mulher? Essa é a intenção? Está indo nessa linha ou isso não faz parte da discussão? Não, o gênero? Não está indo pela discussão de gênero, não. Até mesmo porque eu acho que aí já seria um certo preconceito. E nós mulheres, assim, nós sabemos do nosso potencial, na política principalmente, mas não está sendo isso discutido. Claro que nós temos uma tendência aí, onde mulheres estão conquistando vagas, mulheres estão sendo muito mais cogitadas, está com uma visão diferente. Eu acho que o meu mandato aqui nessa casa animou muitas mulheres vir para a política, poder fazer também esse diferencial, né, ajudar nas mudanças, mas não que está sendo um critério, pelo menos na escolha, não. A senhora gostaria de ser vice? Com certeza, eu acho que eu tenho muito a somar para o Estado. A gente conhece o interior todo, a gente anda todo o Estado. A sensibilidade da mulher é diferente, porque quando você fala da mulher, a primeira coisa que você fala é na família. E a mulher, a preocupação primeira dela é a família. Mas a missão da senhora é outra, é ser deputada federal. Sim, por conta a deputada da isso, quem que federal. do PSB pode ser o candidato? Quem é a noiva? Quem que pode ser? Do quê? Do pra vice, onde? de Pedro Taques, a senhora está falando de vice. Sim, É o do nome PSB, hoje, né? o nome hoje do PSB que está sendo discutido é muito o meu nome, Seu mas nome? tem outros nomes dentro Então, do quem partido os também. outros nomes? Nós temos o Joaquim Sucena, que você conhece muito bem, o ex-deputado, que é um nome fantástico que nós temos, um médico, ele tem uma sensibilidade, um carisma muito grande. Mas é uma exigência do PSB apresentar o vice? Indicar o vice ou não? Isso está em Não, o negociação. PSB nós vamos na negociação para a majoritária. A majoritária tem algumas vagas, vice, Senado, suplência de Senado, então existe ainda uma conversa. E o PSB sempre, eles falam muito em vice, mas isso é a própria imprensa. E aí a gente também então, vai vamos lá, brigar. Joaquim Sucena, quem mais? Joaquim Sucena, hoje nós temos o Fábio Garcia, que é também um secretário do Mauro Mendes, que também está vindo para deputado federal. Nós temos dentro do próprio Cândido Teles, que é o deputado ali de Barra do Garças, que também ficou, que é um nome muito forte dentro do partido. Nós temos o Antero, nós temos vários outros nomes. O Antero hoje está dentro do PSB, mas o projeto dele é para deputado estadual. Tá. Então o PSB hoje tem uma bancada muito forte. Nós temos o Max, o ex-prefeito de Jaciara, nós temos hoje Oscar Bezerra, o ex-prefeito de Juara. Então nós temos muitos nomes aí bons dentro dessa conjuntura para poder fazer aí um vice. E poder mandar e administrar, né? Com certeza, também. Ok, a produção avisa que o nosso tempo encerrou, deputada, mas de qualquer forma a senhora use o tempo que achar necessário para fazer suas considerações finais. Obrigada. Primeiramente agradecer a vocês pelo espaço, pela simpatia de vocês toda vez comigo, a todos aqui da Assembleia, da TV Assembleia, um grande abraço. E só dizer que esse ano é um ano de eleição, é um ano de mudança para o país e para o Mato Grosso. E nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande, maior do que a dos homens, porque somos 52% do eleitorado. E esses 52%, nós temos 30% de vagas para as mulheres se candidatarem, para serem votadas, e somos só menos de 10% hoje no cenário político. Então, mulheres, esse é o mês de março, é o nosso mês. Vamos fazer uma reflexão. Eu acho que é importante a participação da mulher na política, é importante você dar essa importância à mulher que está na política e vamos participar das mudanças. Se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, até para nós mesmos, então vamos a campo, vamos sair da nossa zona de conforto, que é você cuidar só dos seus problemas particulares e vir para o público, o cuidado coletivo. E dentro disso eu confio em cada uma de vocês e confio também em cada eleitor matogrossense que vai saber escolher o que é melhor para um futuro do nosso Mato Grosso. Benite, obrigado. Ok, eu que agradeço por essa oportunidade de poder fazer esse bate-papo com a deputada e poder esmiuçar melhor esses bastidores. Obrigado.
Ok, muito obrigado mais uma vez, deputada. E a gente diz que o carinho que a senhora recebe é o mesmo que a senhora dá. Então, existe a reciprocidade aí. Graças a ela, todos nós aqui recebemos e damos o carinho. Muito obrigado pelo seu, inclusive. Nós voltamos a qualquer momento na programação. Até lá.